Com a gente, Thiago Romariz. Tudo bem, Thiago? Boa tarde. Olá, Bárbara, boa tarde, tudo bem? Temos coisas bem legais e bem diferentes para falar sobre cultura pop, sobre cinema e séries hoje. Ai, olha, eu quero começar falando pra você que você me viciou. Eu e o Davi Rodrigues também, auxiliar técnico aqui em Silo. Há cerca de 15 dias, Ai, que ouvinte, você bom! não acompanhou, o Thiago deu a dica aqui da série Silo, que tá na Apple TV. E aí pronto, eu falei, deixa eu só ver um aqui, deixa eu só ver um, virou maratonal que tá até agora e toda sexta esperar o próximo. Dica muito legal de série, pra quem gosta de esse mundo um pouco de distopia, um pouco de entender esses mistérios, séries com mistérios, você tá entendendo o que que está acontecendo, o que que é verdade, o que que não é. Realmente prende a gente, a qualidade técnica é muito boa, visualmente é muito bonito, dica lindeza, Thiago. Que bom saber. E a dica agora para quem tá começando vamos falar de Aranha Verso, Luiz, conta pra gente. Isso! Isso aí é a sequência daquela animação que estreou há alguns anos de Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Uma animação da Sony feita em parceria com a Marvel, que conta a história do Miles Morales, né? Que é uma das versões do Homem-Aranha que a gente tem nos quadrinhos, a única versão feita por um personagem negro, né? Que é o Miles. E que ele surgiu há alguns anos, uma década aí mais ou menos nos quadrinhos, e acabou sendo um dos mais populares personagens da Marvel provavelmente nas últimas 2, 3 décadas. E aí ele ganhou essa animação, que foi o Homem-Aranha no Aranhaverso, que trouxe um estilo de traço, né, um estilo de animação muito diferente. E agora a gente vê a sequência, que é Homem-Aranha através do Aranhaverso. Se na primeira história a gente tinha basicamente uma história de origem para entender como que o Miles virou o Homem-Aranha e o que que faz ele o Homem-Aranha, nessa segunda história a gente vai entender um pouco mais sobre o que que molda um personagem, uma pessoa, ser um Homem-Aranha. Qualquer pessoa, né? Porque a grande graça do Aranha-Verso, que é o universo do Homem-Aranha, né, dessa animação, é que você acompanha centenas de versões do Homem-Aranha. Tem o Miles, tem o famoso Peter Parker, tem um Homem-Aranha que é um porco, que é o Porco-Aranha. Tem agora um Homem-Aranha que é um cavalo. Tem a Gwen, a Spider-Gwen, né, que ela é uma mulher, a Gwen Stacy, que ela vira o Homem-Aranha no universo dela. E cada um tem sua terra, cada um tem seu universo, nessa moda de multiverso. E aí agora, o Miles, ele acaba sendo jogado num universo onde vários Homem-Aranhas convivem. Só que ele olha pra ele mesmo e começa a questionar a própria história. Se todos os Homens-Aranha, por exemplo, tiveram um tio Ben, né, que tipo uma pessoa da sua família que acabou, da sua família ou próxima, que acaba morrendo e faz você virar aquele herói, e se o Miles não quiser seguir este caminho? E se você, como uma pessoa que tem que seguir as tradições da sua família, em determinado momento você fala, poxa, mas por que que eu preciso fazer isso? Por que que eu preciso ser igual a todo mundo? Este é o grande questionamento do segundo filme, só que é na pessoa do Miles Morales, né? E é um filme assim, eu assisti ele ontem, Bárbara, eu saí do cinema achando, assim, visualmente, porque o traço dele é uma mistura de esboço com uma animação tradicional. E o esboço digital, né? Porque você vê Uau. alguns traços nos personagens como se fossem das primeiras etapas da animação ainda, sabe? Ele não é uma animação super limpa e bonitinha. Na verdade, ela é bem suja, mas ela usa essa sujeira, esses traços acima da animação tradicional para deixar tudo mais rápido, para deixar tudo mais vivo e para deixar tudo muito diferente, porque eles usam esses traços para mostrar o sentimento dos personagens. Então, às vezes a tela do cinema acaba ficando vermelha quando alguém está sentindo mais raiva, acaba ficando mais azul quando as pessoas começam a se acalmar. É uma experiência Que extrasensorial, sabe? delícia. É uma coisa assim impressionante. Eu saí do cinema ontem falando assim, eu não lembro de ter tido uma experiência visual tão impressionante quanto eu tive nessa animação, talvez nos últimos 20 anos no cinema, assim. É um negócio Ah, pronto, impressionante, mais um agora impressionante. pra E a lista. história, mais importante ainda, ajuda isso tudo a acontecer. Então, você não precisa ser fã do Homem-Aranha, você não precisa ser fã da Marvel, você não precisa ser fã de nada disso, você precisa gostar de uma história muito legal, e principalmente tem a vantagem aqui que é um filme pra todo mundo, pra todas as idades. O cinema que eu fui assistir estava lotado de crianças, e elas estavam em êxtase a cada Homem-Aranha que aparecia. Então,
Fica aí a dica pra você assistir Homem-Aranha através do Aranhaverso, estreia hoje nos cinemas. É uma sequência da animação de 2018, se eu não me engano, mas você não precisa assistir o primeiro filme, ótimo. A minha tá? próxima Não pergunta. precisa. Eles meio que explicam tudo o que aconteceu e você vai entrar com todo o contexto. Eu digo pra vocês, e eu falo pra todo mundo assim que eu converso, que o primeiro Aranhaverso é um dos melhores filmes de super-herói que já fizeram, ainda que seja uma animação. E agora esse filme aqui entra nesse rol também, tá? É um filmaço, vai ser um filme que continua a história no ano que vem, porque vai ter um filme ano que vem também, que vai ser o Além do Aranhaverso, mas vale muito a pena você ir assistir, porque é uma experiência única. Ai, obrigada pela dica. Eu vou colocar definitivamente na agenda. E para quem curte série, qual é a dica da semana? Olha, é o que eu falei no comecinho. Dicas completamente diferentes. Eu tô falando aqui de uma animação que é pra família toda, pra Doideira. todo mundo, e que você pode se divertir independente da sua idade. Quando você vai assistir a Dead Ringers, que é a nova série do Prime Video, que estreou, na verdade, há um mês já, mais ou menos, ela é uma refilmagem do filme Gêmeos, Mórbida Semelhança, dirigido pelo David Cronenberg, lá em 89, e é um filmaço, tá? David Cronenberg, pra mim, é um dos diretores mais incríveis que existe na geração, hoje, né, ainda vivos. Ele dirigiu A Mosca, ele dirigiu Marcas da Violência, ele dirigiu mais recentemente Crimes do Futuro, um baita de um diretor que mistura muito ficção científica com o aspecto genuíno da natureza humana. E em Gêmeos, Mórbida Semelhança, e assim como em Dead Ringers, você tem uma dupla de médicos que lida com obstetricia, então lida com nascimentos, lida com o corpo da mulher. E no filme original você tinha dois médicos, dois homens, que eram interpretados pelo Jeremy Irons. O Jeremy Irons tinha fazia esses dois papéis. Agora, tudo mudou. Você tem duas mulheres, e as duas mulheres são interpretadas pela Rachel Weisz. Muita gente deve conhecer a Rachel Weisz Nossa, por A Múmia. Ela fez o par romântico maravilhosa. do Brendan Fraser em A Múmia, e ela também fez mais recentemente Viúva Negra. E aí essas duas médicas, elas são muito diferentes. Uma é super conservadora, digamos, ela não quer mudar muito a forma como se faz medicina em relação aos nascimentos das pessoas, e a outra não, ela quer fazer todo tipo de experiência genética possível. E aí elas duas começam a ter um embate entre levar a medicina à frente ou manter a medicina do mesmo jeito que é em relação à manipulação de genética em nascimentos. Só que elas entram num embate tão complicado que elas começam a confundir os próprios conceitos. É uma série de 10 episódios que tem no Prime Video, que você vai ver romance, você vai ver suspense, você vai ver terror, e você vai ter uma discussão sobre cultura e manipulação genética que existe na história da humanidade, principalmente agora, né, que a gente está falando muito sobre inteligência Uau. artificial, a gente está falando sobre medicina, a gente está falando sobre vacina, a gente está falando sobre medicamentos. É uma das histórias mais malucas que existem, que você pode assistir hoje no streaming. E eu falo pra você que ela tá entre as minhas preferidas, séries preferidas desse ano. A Rachel Weisz manda muito bem e você vai ficar viciado nessa série até assistir o final. E ela já está completa no Prime Video pra você assistir a todos esses episódios. Tenho certeza que você vai amar. E se você não assistiu o primeiro filme, você vai acabar voltando pra assistir o primeiro filme também. Pronto, mais uma agora, gente. Tiago, muito Isso, pra fazer uma obrigada. maratona. A vantagem é que essa já tá inteira, você não vai precisar Não esperar tem outra pra semana. sexta-feira, tô fora. Isso. E bom saber, curtiu a passagem pelo Brasil? Curti, olha, passei por Brasília rapidíssimo, 24 horas basicamente, fui visitar a minha família aí rapidinho, mas fui ali no Choro do Eixo, né, que tem ali no Choro no Eixo, que tem ali na Asa Norte, uma delícia, adorei escutei um chorinho novamente, comer um acarajé, estar ali perto de todo mundo, foi maravilhoso, e encontrar ouvintes da Nova Brasil ainda que falaram que estavam escutando a gente e as dicas que a gente tem dado, me falaram da Pequena Sereia, que foram com a família também, porque a gente tinha indicado. Então foi um prazer. Tinha muito tempo que eu não ia ao Brasil, desde a pandemia, na verdade, do começo. Uau. Então quase 3 anos aí sem ir. Foi bom demais. E ouvir de perto os ouvintes foi ainda melhor. Que bom, gente, Thiago, hoje que tá fora, mora no Canadá. Espero que um dia você venha com tempo mais, uma quinta-feira, para ter a honra de ter você aqui no Da estúdio, próxima Thiago. vez. Já está na agenda. Maravilha. Obrigada, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.